98 Talks. A gente abrindo mais uma edição, e hoje uma edição mais que importante, porque hoje a gente segue a sequência das entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje, presença de Áurea Carolina. Já dou mais detalhes, a gente entra no ar então normalmente com um resumo das principais notícias do dia, hoje com a entrevista com a candidata Áurea Carolina. Então você ouve pelos 98.3, também pela 98live.com.br, pelo aplicativo 98 Live, pelo 198 Digital e 698 HD da Claro Net, e participa conosco pelo Twitter, @Rádio 98 Oficial, pelo WhatsApp, pelo Claro WhatsApp, 993169898. A Rádio 98 continua hoje, então, a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Comigo, Alexandre Silva, Rodrigo Carneiro e também Paulo Leite, que eu já, inclusive, emendo para dar uma boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Everton. Só para esclarecer aqueles que nos ouvem e nos assistem, 5 candidatos foram convidados. Nós optamos e registramos esse interesse junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Optamos pelos 5 primeiros colocados na média das pesquisas. Foram convidados, então, mais uma vez citando todos os nomes convidados, o atual prefeito Alexandre Calil, candidato à reeleição, o candidato João Vitor Xavier, a candidata Áurea Carolina, o candidato Bruno Engler e o candidato Nilmário Miranda. Atenderam os nossos pedidos, até agora a nossa solicitação, o candidato João Vitor Xavier, o candidato Bruno Engler, e agora temos o prazer de receber a candidata Áurea Carolina. A regra da nossa conversa é simples, mas para que mantenhamos a isonomia entre todos os candidatos, nós teremos 50 minutos para a sua resposta, que é uma só e que será aproveitada de acordo com as respostas que forem dadas na nossa conversa, e passarão a ser contados a partir da primeira palavra da sua primeira resposta. Ao final, a gente dará 2 minutos para considerações finais, para a gente poder amarrar a nossa conversa. A marca da 98 é a Rádio do Bem, Áurea, e nós temos aqui uma determinação em não trazer ninguém aqui para colocar o candidato em situação desconfortável, com perguntas que possam proporcionar uma situação difícil para a resposta, ou questioná-lo por qualquer outra coisa. A nossa intenção é fazer com que você tenha esses 50 minutos para elencar as suas propostas, para que você se apresente ao eleitorado belo-horizontino, porque nós temos a consciência plena de que quem decide, quem vai até a urna e decide, é o eleitorado. E a gente acha que esse aqui é um momento bom para convencer, para conversar, para conquistar o eleitor. Boa noite, Paulo. Boa noite, Áurea. Boa noite, Everton Guimarães. Alê, boa noite aos nossos ouvintes, espectadores, web espectadores. Como bem o Paulo disse, a nossa intenção sempre é ter uma entrevista propositiva, que através das propostas claras, objetivas, os nossos eleitores podem conhecer melhor os candidatos. Os nossos ouvintes, no caso, eles têm a oportunidade de conhecer um pouco do seu trabalho, da sua história e das propostas que você tem, caso venha a ser eleita a nossa representante municipal. Né, Paulo? E antes do Everton apresentar a Áurea, boa noite, Áurea Carolina, candidata a prefeita em Belo Horizonte. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alê, Everton, Rodrigo, geral que está na escuta da Rádio 98 FM. Uma rádio que eu já escutei muito na minha juventude. É uma honra estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre essa nossa candidatura e dos nossos sonhos para BH. Everton, com você. Muito bem. Então, já vamos aproveitar para dar uma boa noite também a todos mais uma vez e para apresentar a candidata Áurea Carolina, pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, pela coligação PSOL, PCB, UP. É deputada federal, educadora popular, cientista social e mestre em ciência política pela UFMG, com especialização em gênero e igualdade pela Universidade Autônoma de Barcelona. Em 2020, foi reconhecida pelo júri popular do Prêmio Congresso em Foco como a melhor parlamentar de Minas e está entre as 15 melhores do Congresso Nacional. Em 2016, foi a vereadora mais votada de Belo Horizonte. Em 2018, Áurea chegou na Câmara dos Deputados como a mulher mais bem votada de Minas Gerais,
e a parlamentar com o maior número de votos em BH e também na região metropolitana. A gente já pede que a partir de agora o cronômetro seja disparado e já vamos com a primeira pergunta. Candidata, no Brasil, em Belo Horizonte não é diferente, as esquerdas elas têm se dividido e têm se dividido muito. E tem sido, inclusive, um ponto de muita discussão sobre se não seria ideal uma união das esquerdas para o fortalecimento de um dos nomes. E aí queríamos saber o que você pensa exatamente dessa divisão. Oi, Everton. É interessante perceber que não só nas esquerdas, mas em todo o espectro político há uma fragmentação muito grande, né? Nessa eleição em Belo Horizonte são 15 candidaturas disputando a prefeitura e de tudo quanto é partido, né? E certamente a mudança na legislação eleitoral tem uma influência nisso, porque os partidos acabam fazendo cálculos sobre sua permanência institucional, né? Sobre como vencer cláusula de barreira, como atravessar a questão do fim das coligações proporcionais, né? Significa como eleger seus candidatos a vereadores nessa eleição municipal, e isso faz com que muitas vezes não seja possível ter uma aliança, uma coligação que tenha um objetivo lá na frente de fortalecer o campo para além dos partidos individualmente. Eu acho que esse raciocínio cabe para a situação que nós vivemos nas esquerdas de Belo Horizonte. Nós fizemos várias conversas antes de definir as candidaturas, né? Tentando sim formar uma frente ampla de esquerda. Eu fui muito entusiasta disso, mas não foi possível e a gente segue, estamos trabalhando, apresentando essas várias candidaturas. Nós temos uma coligação na nossa candidatura que envolve 3 partidos, né? Já foi citado o PSOL, o PCB e a Unidade Popular. É sim uma frente de esquerda muito importante e vamos em frente. A nossa candidatura é a mais competitiva entre as candidaturas de esquerda nesse momento. É a que tem chance de isolar a extrema-direita e o bolsonarismo em Belo Horizonte. E nós estamos batalhando para ir para o segundo turno, estamos na pegada vira-voto. E aí, chegando no segundo turno, eu tenho certeza que o cenário vai ser outro e as esquerdas vão se unir. Áurea, boa noite, prazer receber você aqui no 98. Você foi a vereadora mais votada, né, da história de BH nas últimas eleições. Você acha que o fato de você ter deixado o mandato de vereadora para concorrer à Câmara Federal, isso pode prejudicar em alguma coisa a sua imagem? Ou você acha que não tem nada a ver? Ale, essa pergunta é recorrente, eu acho ela muito importante para apresentar qual que é o nosso projeto. Eu faço parte de um mandato coletivo, a Gabinetona, que envolve hoje 4 mandatos integrados em 3 esferas do Legislativo. Nós estamos na Câmara Municipal de BH com 2 vereadoras, a Cida Falabella e a Bela Gonçalves. Nós estamos na Assembleia de Minas com a deputada estadual Andréia de Jesus e eu estou na Câmara dos Deputados. Essa história começa com uma campanha coletiva que a gente fez lá em 2016, que foi uma inovação, uma referência que hoje no Brasil e internacionalmente é reconhecida, e a gente pela primeira vez fez uma aposta de que era possível somar ao invés de dividir. O nosso lema lá atrás era votou em uma, votou em todas. A gente apresentou várias candidaturas para a Câmara Municipal de BH, uma campanha feita com pouco dinheiro, sem padrinho eleitoral, e foi um fenômeno. Eu fui a vereadora mais votada de BH, contrariando muitas expectativas e análises que achavam que a gente não ia a lugar nenhum, né? E a gente fez um mandato coletivo que é, sim, uma tecnologia de inovação democrática muito importante. Quando eu fui eleita deputada federal em 2018, a gente fez o cálculo de que a minha chegada em Brasília significaria ganhar mais um espaço de atuação parlamentar. A Bela Gonçalves, que era minha suplente, assumiu o cargo de vereadora. Então, hoje, nós temos mais de nós nos espaços de poder e é isso que a gente quer continuar expandindo, né? Conquistar a Prefeitura de Belo Horizonte vai significar ter uma bancada de vereadores e vereadoras do nosso partido muito mais fortalecida. A nossa meta é ampliar essa bancada, isso é possível. E a minha suplente em Brasília
que é uma professora de Uberlândia, feminista, chamada Jorgetânia Ferreira, certamente vai dar continuidade ao nosso trabalho. E é preciso ter um raciocínio que é diferente da política convencional, de gente oportunista, carreirista, que está buscando só vantagens pessoais, pulando de galho em galho. Esse não é o meu caso, assim. A gente está buscando um processo de coletividade, de maior representação de mulheres, pessoas negras, de origem popular, de periferia, nos espaços de poder. Então, é diferente essa lógica e eu faço um convite à população para conhecer a Gabinetona, as nossas invenções, o que a gente tem apresentado de ganhos para a nossa cidade e para o nosso estado. Áurea, vamos começar a falar da cidade, vamos começar a falar de Belo Horizonte. E Belo Horizonte tem um problema crônico que é a mobilidade urbana, tanto no trânsito como no transporte coletivo. Nós aqui dissemos que o candidato que falar aqui que vai trazer metrô, que vai municipalizar anel rodoviário, que vai alargar a avenida e construir rodoanel, a gente vai pedir para assinar a proposta aqui e nós vamos registrar em cartório. Como é que a gente faz para resolver problemas e fazer andar projetos que são essenciais para a questão da mobilidade urbana, que afeta todas as camadas da população? Demais, viu, Paulo? Olha, primeiro ponto para nós é que é preciso ter o controle público olhando os interesses da população de Belo Horizonte na gestão do transporte. Porque hoje são grandes empresas que controlam esse sistema na nossa cidade. Nós elaboramos um plano de recuperação do transporte público em BH com suporte de especialistas, pessoas que têm muito acúmulo técnico nessa área há bastante tempo. E nós chegamos à conclusão de que é possível não só reduzir o valor da tarifa, aplicando as regras atuais do contrato, porque as empresas têm um ganho de capital acima do que está previsto no contrato. E isso não é permitido. A gente tem que voltar a aplicar o que está estritamente previsto no contrato e com isso a passagem já poderia custar menos de R$4. E, além do mais, a gente propõe uma política de subsídio da passagem com uma correção tributária no IPTU para que os super ricos paguem uma alíquota maior, os pobres e a classe média paguem alíquotas menores. Então, vamos tirar a carga de pobres e classe média e vai ter recurso para a gente financiar a política do transporte e de mobilidade urbana. Então, reduzir a tarifa, aumentar a frota e ter mais faixas exclusivas para a circulação dos ônibus são coisas muito factíveis, só que depende de coragem para enfrentar os interesses desses grandes empresários, coisa que nunca foi feita para valer aqui em Belo Horizonte. Muito bem. Áurea, candidato, quando a gente fala sobre a parte de obras da cidade de Belo Horizonte, a gente vê que as últimas grandes obras vieram do alargamento aí de avenidas e que a cidade necessita ainda de outros tipos de obras mais estruturais, principalmente na questão da mobilidade. Eu queria saber a sua visão com relação a quais seriam essas obras na parte estrutural, o que Belo Horizonte é mais carente estruturalmente falando, para que possa contribuir para essa questão da mobilidade urbana, e a sua opinião sobre esses transportes alternativos, como você falou, seja construção de ciclovias ou até mesmo outras formas de transporte. Queria entender um pouco o seu ponto de vista com relação a isso. Rodrigo, nosso entendimento é de que não dá para continuar investindo nesse modelo de concreto, viaduto, de gerar lucro para grandes empreiteiros, construtoras, porque isso não traz para nós melhor qualidade de vida e uma política de mobilidade urbana que promova bem-estar para a população. Ao contrário, só acirra trânsito engarrafado, poluição, as pessoas optando por meios individuais de transporte, né, carros, motos, porque o transporte coletivo não é de boa qualidade, é muito caro. Então, a gente tem que mexer nessa lógica. Tornar o transporte público mais atrativo, com a passagem mais barata, com redução dos tempos de deslocamento, né, tendo as faixas exclusivas, isso também reduz o custo geral do sistema do transporte, né, gasta menos combustível, tem vários ganhos positivos. E com isso a gente vai incentivar uma diversificação para que as pessoas possam circular com bicicletas e a pé de maneira segura e tendo infraestrutura para isso. A gente propõe 400 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas para que a política da bicicleta saia do papel em Belo Horizonte. Existe um plano que foi elaborado por cicloativistas, movimentos,
sociais, técnicos, especialistas, que não foi implementado pela Prefeitura de Belo Horizonte, e nós temos compromisso integral com essa agenda. E pensar também no metrô, naquilo que é de competência da prefeitura, por exemplo, a requalificação das estações do metrô. Eu já andei muito de metrô, né? Eu sou da Regional Noroeste, então eu pegava muito ali na Gameleira. E é uma estação que fica meio longe, assim, não é confortável. Em geral, as estações de metrô em Belo Horizonte têm essa característica, né? Elas ficam numas áreas muito degradadas. É inseguro, principalmente para nós mulheres, né? Para a gente circular nesses lugares. Então, ter uma requalificação urbana, instalação de bicicletários, ter uma integração maior das estações com os outros tipos de deslocamento vai melhorar muito a qualidade de vida em Belo Horizonte. Então, é um sistema mais geral. E eu quero trazer a questão dos aplicativos, né? Dos aplicativos de entrega e de motoristas. Hoje em Belo Horizonte não há uma regulamentação sobre a taxação dessas empresas, e nós defendemos que essas empresas têm que deixar uma contribuição para a nossa cidade, e é uma contribuição à altura do que elas causam de impacto, né? Existe uma superexploração do trabalho dos motoristas de Uber, dos vários aplicativos, dos aplicativos de entrega também, e eu sou inclusive autora em Brasília, na Câmara dos Deputados, de um projeto de lei para proteger esses trabalhadores durante a pandemia, porque eles sofrem todo tipo de sanção, né? Os entregadores, quando não conseguem fazer uma entrega, eles às vezes sofrem uma suspensão indevida por parte da plataforma. Eu estou falando isso porque eu sei que tem muitos motoristas de aplicativo que estão na escuta com a gente, e a gente precisa melhorar as condições de trabalho e fazer com que essas empresas, que ganham muito às custas de quem está ralando de verdade, deixem para Belo Horizonte uma contribuição em forma de arrecadação para a gente investir em política pública, inclusive para melhorar a mobilidade. Candidata Áurea Carolina, você citou passagem mais barata, eu vou pegar um gancho exatamente nisso para falar sobre a tarifa dos ônibus, né, aqui da capital, motivo de manchetes frequentes no noticiário, sempre trata um assunto sempre muito debatido aqui na Rádio 98. Ao mesmo tempo, a população continua criticando problemas como falta de cobradores, acúmulo de função dos motoristas de ônibus. A promessa do atual prefeito era a questão de abrir a caixa preta da BH Trans. Curiosamente, essa pergunta eu fiz também na entrevista da semana passada ao candidato Bruno Engler, e agora repasso essa pergunta a você. Como a candidata Áurea Carolina pretende lidar com esse assunto, com esse tema? Ô Everton, primeiro é fazer com que o contrato atual seja rigorosamente cumprido. E aí já dá para reduzir o valor da tarifa para menos de R$4. Em seguida, a gente tem que fazer uma transição de modelo para que gradativamente o controle passe a ser total da prefeitura. E é assim que a gente trata de um direito que é para todo mundo, né? Hoje, o transporte virou uma coisa muito lucrativa, rentável para esses grandes empresários que fazem o que querem na nossa cidade. Na pandemia, a gente viu isso, né? Eles tiraram ônibus de circulação, reduziram o quadro de horários, colocaram os busão para andar tudo lotado, a prefeitura multou e eles estão enrolando para pagar essas multas. Então, não é assim que a coisa vai andar na nossa gestão. Nós vamos trazer isso para a prefeitura assumir como sua responsabilidade maior. E o retorno dos trocadores é um compromisso básico, assim. Quantos motoristas estão adoecendo? Adoecimento emocional mesmo, né? Fora as condições degradantes de trabalho, de aguentar trânsito pesado, né? A pressão, tudo. A gente precisa ter essa parceria do trocador com o motorista, porque são companheiros de viagem. É importante para o bem-estar da população, é uma questão de proteção desses trabalhadores também e a geração de emprego. Nessa crise que a gente está, a gente não pode sair cortando posto de trabalho, não, né? Ainda mais por uma função tão importante. Os trocadores, além de tudo, eles têm um papel de auxiliar determinados grupos, né? Pessoas com deficiência, pessoas idosas, gestante, durante a viagem. Eu acho que a gente tem que humanizar essa percepção também sobre a contribuição que eles dão na nossa cidade. E a questão da auditoria da BH Trans, que não é da BH Trans, na verdade, é do contrato vigente, né, dessas empresas, é algo que a gente tem feito em sintonia com os movimentos populares. O movimento Tarifa Zero tem um trabalho muito sério, muito rigoroso sobre
a análise dos contratos em Belo Horizonte, sobre esse pensamento da política de mobilidade urbana. E é a partir desse levantamento que a gente baseia boa parte das nossas formulações de que é possível e urgente mudar esse modelo em BH. Áurea, ou ainda só nesse tema de mobilidade urbana, sobre a integração com as outras cidades, né, em torno. Tem Nova Lima, Betim, Contagem, tudo colado aqui em Belo Horizonte. E parte das reclamações dos eleitores também é que não existe, né, uma integração de transporte com essas cidades. Quais seriam as suas propostas para conversar com essas prefeituras e para integrar mais o sistema de mobilidade com as cidades vizinhas também? Ótima pergunta, viu, Ale? Porque a integração metropolitana, que também está no nosso plano de recuperação do transporte público, é fundamental. A gente precisa ter um bilhete único na região metropolitana, porque não tem condição. Você tem um cartão para Nova Lima, outro para Neves, outro para Contagem, outro para Belo Horizonte. E não dá, a gente pode ter um sistema muito mais inteligente, né? E pensar no planejamento, não só da mobilidade urbana, mas da política de águas, né? De como a bacia, que não se circunscreve apenas aos limites do município, né? Do nosso território. A questão das águas vai além desse traçado, né? A política de saúde e outras políticas precisam ser construídas nessa relação com os municípios da região metropolitana. E eu diria até outros municípios do nosso estado, né? Porque Belo Horizonte é a capital mais rica. E é preciso ter uma postura de generosidade com todo o estado. E Belo Horizonte pode liderar, sim, um processo de desenvolvimento social e econômico no nosso estado de Minas Gerais, com essa postura proativa, integradora, de diálogo, e é assim que a gente se propõe a fazer um governo popular. A cada eleição, Áurea, a saúde ganha mais importância na vida do cidadão. E nessa eleição tem uma característica extremamente importante, que nós estamos aí em meio a uma pandemia que testa a estrutura do sistema, do modal de saúde na cidade. Na sua opinião, a estrutura da saúde na capital foi suficiente para atender o Belo Horizontino durante a pandemia? Paulo, graças a Deus nós temos em Belo Horizonte um SUS que é bastante robusto, comparando com outras cidades, outras grandes capitais no Brasil. E isso não é fruto da atual gestão. Isso é fruto da organização histórica dos movimentos em defesa da saúde pública. E são movimentos muito diversificados que defendem a saúde mental, a saúde materna, a saúde integral das crianças e outros temas que entram nessa agenda de saúde integral. Eu acredito que sim, o sistema de Belo Horizonte conseguiu dar uma resposta satisfatória nessa pandemia, apesar de falhas e problemas que precisam sim melhorar. Mas isso é fruto de uma política pública que vem sendo sustentada ao longo do tempo, né? Então, a gente não pode olhar só para uma gestão. O que foi estruturado ao longo desses 30 anos de Sistema Único de Saúde em nossa cidade que possibilitou que a gente estivesse nessa situação? Agora, tem muitos gargalos no sistema. A gente tem que aumentar a atenção primária, porque é onde a gente consegue cuidar das pessoas antes que os problemas piorem e que elas precisem da rede de média e de alta complexidade, né? Então, adoeceu, vai direto para um hospital? Não, a gente tem como prevenir isso, porque o cuidado com a saúde envolve qualidade de vida onde você mora, né? Se você tem moradia decente, você tem um trabalho digno, ou você fica numa situação de superexploração, você fica horas no deslocamento, no transporte, você não tem saneamento básico perto da sua casa, você não tem acesso à água potável, você não tem uma formação educacional que te dê conhecimento e condições de ter melhor acesso à saúde. Essas condições todas impactam no fato de a gente ter ou não uma saúde integral. Então, investir na atenção primária, ter mais equipes de saúde da família, isso significa fazer concurso para contratar mais gente, é muito importante. E tem os gargalos, né, das consultas especializadas. A gente tem que trabalhar nesse sentido de melhorar a infraestrutura da rede, né, das UPAs, dos hospitais. Precisa ter mais equipe especializada para a realização de cirurgias. Então, tem uma série de coisas. Precisa valorizar a carreira das enfermeiras,
por exemplo, que são principalmente mulheres trabalhadoras que hoje não têm o piso salarial atendido em Belo Horizonte, a equiparação salarial com outras carreiras de nível superior. Então, o sistema tem uma série de necessidades de correção, de aprimoramento, mas é importante reconhecer e valorizar que em Belo Horizonte já foi feito bastante coisa, assim, né? E isso é fruto graças também à dedicação de servidores e servidoras municipais que estão aí colocando suas vidas a serviço da proteção desse direito. Candidata, falando ainda sobre a pandemia e o impacto que ela trouxe para o nosso sistema de saúde, ficou muito claro que Belo Horizonte ficou extremamente sobrecarregado em algum momento por conta até mesmo do turismo de ambulância, que são as outras cidades próximas ou até um pouco mais distantes que se deslocam com seus pacientes porque a capital possui um sistema mais robusto, como você bem disse, e acabam impactando o nosso número de leitos, enfim. Então acabou que a pandemia nos mostrou a necessidade de uma política metropolitana também, como no caso da saúde. Como que a senhora enxerga essa política e qual a proposta que você teria para que os belo-horizontinos também não sofressem pelas deficiências de outras cidades? Sim, eu retorno ao ponto da integração metropolitana, né? De uma conversa e uma parceria entre os municípios, com uma liderança muito decidida por parte da Prefeitura de Belo Horizonte. Não dá para a gente simplesmente tirar o corpo fora de Belo Horizonte, né? É problema dos municípios do entorno, é problema do resto do estado de Minas. A gente não pode ter essa postura que é, inclusive, violenta, né? Belo Horizonte, ela se beneficia também da riqueza que é produzida em todo o estado e a gente tem que retribuir isso. Agora, de uma forma que seja bem planejada, que seja bem orientada. Por isso eu insisto nessa parceria entre os municípios. Coisa que não tem sido feita como poderia em Belo Horizonte, né? Eu volto na questão das águas, porque isso impacta a saúde, né? O fato da gente não ter ainda universalizado o saneamento básico em Belo Horizonte é uma vergonha. É uma coisa inadmissível. Nós estamos no século XXI, né? E tem gente morando em fundo de vale, convivendo com esgoto na porta de casa. Essa realidade está aqui do nosso lado, né? Então, a gente precisa construir essa percepção de proteção ambiental, inclusive, né? De tratamento das águas, de coleta, interceptação e tratamento de esgoto, porque isso é um direito humano fundamental, junto com outros municípios da região metropolitana. A questão da Lagoa da Pampulha não vai resolver sozinha Belo Horizonte fazendo as coisas à sua cabeça, porque a bacia envolve o município de Contagem, sobretudo, né? Então, a despoluição da lagoa, pensando também numa política de turismo, toda a vocação ecológica, cultural, patrimonial que nós temos naquela região e em outras da nossa cidade, isso deve vir num pensamento mais coletivo, de ganha-ganha, sabe? Em que os municípios cooperam entre si, e eu acho que a postura da prefeitura faz toda a diferença. Se a prefeitura vem de um jeito egoísta, que aqui, como é que é, farinha pouca, meu pirão primeiro, e Belo Horizonte, tudo para nós e para os outros, se sobrar alguma coisa, eu acho que isso não agrega em nada, né? Nós estamos falando de uma sociedade só, os problemas metropolitanos incidem sobre a capital também tem consequências sobre a região metropolitana. Quantos trabalhadores que vêm de Neves, Sabará, Contagem, passam o dia inteiro aqui em Belo Horizonte, se dedicam, geram riqueza para essa cidade e os seus municípios não têm quase nada de benefício, né? Então, eu acho que a gente pode mudar muito essa situação. Everton? Microfone, Everton. Microfone fechado, é difícil. Você está com algum problema? Mas é porque quando os cachorros latem aqui, eu preciso fechar o microfone. Eles param de latir, eu esqueci de abrir o microfone. E não são poucos, né? E não são poucos, são 6. Hoje estão todos aqui ao lado, inclusive. Candidata, para você que está chegando agora, primeiro, antes da pergunta, a candidata Áurea Carolina, você que está chegando agora, 98 segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje, a candidata do PSOL, Áurea Carolina, é a nossa convidada. A atual gestão municipal, e o assunto agora é educação, candidata, ela reduziu a fila de espera para esse ingresso na educação infantil. Porém, por outro lado, o tempo de permanência de algumas crianças na escola, ele foi reduzido. E juntamente com isso, especialistas acreditam que com a pandemia e o possível fechamento de escolas
particulares, a demanda ela aumenta na rede pública. Aí eu pergunto a você, como ampliar a oferta de vagas na educação infantil do município, garantindo que mais estudantes tenham acesso ao período integral? Everton, a expansão que houve na educação infantil de vagas se deu sobretudo com a rede parceira de escolas privadas, creches privadas. E nós entendemos que a prefeitura precisa priorizar a gestão própria da oferta da educação infantil. Ter mais escolas municipais de educação infantil que sejam integralmente públicas. E essa expansão se deu, como você destacou, reduzindo o tempo de permanência das crianças na escola. E aí não resolve o problema da maioria das mães trabalhadoras que precisam deixar as crianças na escola em tempo integral. Eu sou mãe de um nenenzinho pequeno, eu sei assim o dobrado que eu corto para dar conta, né? Sendo deputada, candidata, mãe, fazendo 1000 coisas. E de longe, a realidade da maioria das mulheres trabalhadoras é de sobrecarga de muitas jornadas. Então, é uma questão de direito das crianças e direito dessas mães também, de autonomia econômica das mães. É uma condição de proteção das suas famílias e das suas comunidades. Quando a gente protege a primeira infância, a gente cria um círculo de proteção social que traz para toda a sociedade um ganho inestimável. O que nós propomos? Universalizar a educação infantil para todas as crianças, principalmente essas de 0 a 3, e fazer com que haja maior oferta em tempo integral na educação infantil, para todas as famílias que precisarem e demandarem o sistema público, né? E nós entendemos também que é importante ter um aporte, uma contribuição para que a rede privada, que foi muito penalizada durante a pandemia, possa contar com a prefeitura, especialmente na questão tributária. A gente propõe isso para todo o setor econômico, os pequenos. E eu quero demarcar isso, a gente fala dos pequenos estabelecimentos, os pequenos negócios, e isso inclui também unidades de educação infantil, creches conveniadas, para que elas possam ter um subsídio, um apoio da prefeitura nesse momento de tanto sofrimento, né? A gente não pode deixar essa rede que sustenta a economia local fechar as portas, quebrar, demitir gente em massa, né? Então, a questão da rede parceira vem junto nesse pensamento de fortalecimento econômico, né? De retomada econômica na nossa cidade. E a educação infantil, pensando também a qualidade dessa oferta, né? Os berçários foram diminuídos em Belo Horizonte, as bebetecas foram sucateadas. A gente precisa pensar também no tipo de relação, de vínculo que se estabelece com as crianças, né? E trazendo a primeira infância, junto com as políticas de saúde integral, com a mobilidade urbana, pensar nos deslocamentos de crianças, mães, gestantes, né? Então, a educação infantil acaba sendo geradora desse pensamento e, inclusive, eu me comprometi na nossa candidatura com uma plataforma que traz propostas nesse sentido, né? De uma cidade cuidadora das crianças. Candidata, sobre o IDEB, né, uma pergunta recorrente aqui também, a gente fez para todos os outros candidatos que estiveram aqui. Houve uma queda no índice, né, de 6,3 em 2017 para 6,0 no ano passado, né? O que fazer para melhorar esse índice na rede municipal de Belo Horizonte? Ale, a gente tem que melhorar as condições de trabalho das professoras, porque sem as professoras valorizadas, não tem como essa educação pública ir para frente. A gente precisa fazer novos concursos para ter mais professoras em toda a rede, precisa fazer uma atualização no plano de carreira das professoras, equiparar a carreira das professoras da educação infantil, que ainda não recebem os mesmos salários, não têm as mesmas condições de trabalho com as demais professoras que estão na nossa rede. A gente precisa fortalecer a integração
das escolas com as comunidades, né? A participação da vizinhança, de grupos culturais, a questão ambiental, tudo isso tem que fazer parte do cotidiano escolar, né? E valorizar os sujeitos. Quem são os estudantes? As crianças, os adolescentes, jovens, estudantes adultos, né? Que estão na modalidade de educação de jovens e adultos, pessoas idosas. Quem são essas pessoas que fazem parte da nossa comunidade escolar? Porque os conteúdos precisam fazer sentido para a vida. Eu não quero simplesmente medir uma conta de matemática. Como que essa conta de matemática vai fazer sentido no meu trabalho? Como que eu posso me tornar uma pessoa autônoma, emancipada a partir do meu trabalho? Eu não quero ser super explorada. Eu quero ter condição de lutar por cidade melhor, por dias melhores. Então, eu penso na educação como esse espaço de formação crítica, né, em que a gente possa olhar para o nosso entorno e fazer a diferença também. Eu me formei em educação pública, né? Eu estudei em escolas municipais, escolas estaduais, me formei na universidade pública. Hoje eu sou mestra em ciência política e eu sei a importância da educação na minha trajetória, né? Tendo uma origem popular, de uma família muito simples. Então, eu quero que essa oportunidade que eu tive seja disponível para todo mundo na nossa cidade. E aí, o IDEB é uma consequência, né? A gente melhora os indicadores da educação, as avaliações externas, tendo esse funcionamento em que a educação serve mesmo como uma porta de abertura para o mundo e para um pensamento em que a gente, com a nossa própria cabeça, consegue analisar a realidade. Bom, hora para elaborar o programa ou a série de programas, nós elencamos os mesmos temas, mas também detalhamos alguns dos pontos dos programas de governo de cada candidato. E uma questão que ressalta no seu plano de governo é a questão da população negra, a forte presença negra em Belo Horizonte. É necessário elaborar políticas específicas para esta população? É chegada a hora de discutir isso com mais clareza? Ô Paulo, com certeza, e obrigada por essa pergunta. O racismo é uma realidade no nosso país. A gente, gostando ou não, ele existe para além de nós, né? Isso tem a ver com todo o processo histórico, a escravização, a colonização. Não houve um compromisso do Estado brasileiro com a cidadania da população negra, desde sempre. E o resultado é que, hoje, pobreza tem cor na nossa cidade. E essa pobreza também está localizada no território de uma maneira muito desigual. E eu gosto de trazer um fato histórico sobre Belo Horizonte. Na fundação de Belo Horizonte, o local que recebeu o projeto, né, o plano da nova capital, a primeira planejada na República, era o antigo Arraial de Curral del Rei. E a maior parte da população que vivia no Arraial de Curral del Rei era negra. E essa população foi expulsa no processo de construção da nova capital para as periferias. Foi assim que surgiram as primeiras favelas de BH. Não é uma coincidência que a maioria das pessoas que vivem em favelas e periferias em Belo Horizonte seja negra. Então, a gente precisa entender que a exclusão socioeconômica no nosso país e na nossa cidade tem cor, tem raça. E para a gente mudar isso, é preciso ter políticas públicas integradas de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial na educação, porque a gente precisa falar da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, a gente precisa promover projetos de afirmação das identidades dos povos e comunidades tradicionais, falar dessa memória que é apagada, que não aparece tantas vezes nos livros de história. A gente tem que falar da contribuição maravilhosa das populações negras, indígenas, quilombolas na formação social e econômica do nosso país, da nossa cidade. A gente precisa trabalhar a saúde integral da população negra, porque hoje, olha um dado, mortalidade materna, que continua sendo um problema em Belo Horizonte, atinge principalmente as mulheres negras, que são menos atendidas no sistema público, o atendimento não é igualitário,
e muitas vezes sofrem violência obstétrica, né, que é a violência durante o momento da gestação, no parto, no pós-parto. São mulheres que sofrem discriminação, porque se acredita que a mulher negra seria mais resistente, então ela teria menos direito a acessar analgesia, por exemplo. Coisas desse tipo que eu não estou inventando da minha cabeça, são constatadas e sistematizadas por várias pesquisas com séries históricas. Mortalidade infantil vai atingir principalmente crianças negras. Então, eu poderia falar de muitos exemplos aqui. A questão da segurança pública, porque nós temos ainda uma lógica de achar que existe um suspeito padrão, e esse suspeito padrão, quando você fecha o olho, você imagina, a gente sabe muito bem qual que é o estereótipo que foi construído na nossa sociedade. E a Guarda Municipal, muitas vezes, reproduz essa lógica. Não porque os guardas municipais fazem isso de caso pensado, mas porque isso é anterior, é uma questão até inconsciente. Então, a gente precisa enfrentar o racismo institucional na Guarda Municipal, na saúde, na educação, ter uma política de promoção, de enfrentamento ao racismo ambiental nos territórios. Por que são as pessoas negras as que menos têm acesso à água potável, a saneamento básico em Belo Horizonte? Isso está explicado pelo racismo. Então, super importante, Paulo, pensar que garantir ações afirmativas para que as pessoas negras tenham uma inclusão em todas as políticas públicas, ter paridade de gênero e raça na gestão pública. O que quer dizer isso? Que nós vamos ter, de igual para igual, mulheres e pessoas negras trabalhando em todos os cargos da administração pública que são de indicação de confiança, né? Nós vamos ter secretariado, pessoas em posições de decisão que vão representar essa maioria diversa da população de BH. Então, isso para dizer que está na hora da gente enfrentar o racismo e ter mais pessoas negras e mulheres nos espaços de poder. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte são apenas 4 vereadoras. Nós precisamos aumentar a representatividade feminina e mulheres diversas de várias posições democráticas, evidentemente, ali defendendo as suas pautas. E precisamos de ter mais pessoas negras também. E eu, como uma mulher negra, lutadora, me coloco com esse compromisso para que a gente tenha pela primeira vez em BH uma prefeita. Muito bom. Candidata, a gente tem como preceito fazer a abordagem do maior número de temas variados para que a gente leve para o nosso ouvinte a melhor qualidade possível das suas propostas. Você abordou muito bem agora o tema segurança. A gente entraria nele agora, nesse momento, e acho que você teve uma fala muito completa. Se caso você queira também aumentar alguma coisa com relação a esse tema, fica à vontade. Mas para a gente poder ter aí uma pluralidade maior, vamos já transferir para o tema de chuvas. Que a gente está agora num período super delicado da nossa cidade. Eu brinco que eu falo que Belo Horizonte não é a prova d'água. E a gente acaba sofrendo muito nesse período, e até mesmo por questões de promessas que não se concretizaram, e um problema também que a gente reconhece não ser simples de ser resolvido. Eu gostaria de entender, a gente gostaria de saber qual a sua proposta com relação a esse tema e quais as obras necessárias para que Belo Horizonte consiga finalmente se tornar uma cidade à prova d'água. O Rodrigo, ótimo, viu? E tudo tem história, né? Por que nós chegamos nesse colapso total? E as chuvas tendem a ser cada vez mais fortes, né? Com a crise climática. Isso é um problema planetário que tem a ver com esse modelo de desenvolvimento, de sair devastando tudo, né? De colocar o dinheiro acima de tudo, e aí o meio ambiente, as pessoas, todas nós sofremos as consequências. Agora, desde a fundação de Belo Horizonte, se adotou um modelo de planejamento urbano de sair concretando tudo, canalizando os córregos, os rios, e logo nos primeiros anos de Belo Horizonte já há registros de inundações. Então, não começou ontem esse problema. BH não é a prova d'água porque lá atrás as águas foram sendo maltratadas e as águas fazem parte da nossa vida. Então, nós precisamos ter uma outra política de relacionamento, de convivência com as águas. O que nós propomos é um programa de drenagem difusa ao longo de todo o território de Belo Horizonte, que não vai significar grandes obras de impacto, né? Porque essas grandes obras servem para encher o bolso de alguns empreiteiros. É importante dizer isso. A gente não tem compromisso com esses empreiteiros. A gente tem compromisso com a vida da população e com o meio ambiente.
Nós vamos fazer isso, retornar o Drenurbis, que foi uma política bem sucedida na sua origem em Belo Horizonte, que trata justamente dessa drenagem, da absorção e da captação da água da chuva distribuída por todo o território, utilizando equipamentos públicos, também aplicando os instrumentos do plano diretor, porque nas residências é necessário ter também uma área mínima para absorção da água da chuva. Então, a fiscalização daquilo que está previsto no plano diretor vai ser efetivada. E nós trazemos isso com um pensamento de cuidado socioambiental, sabe, Rodrigo? Porque hoje, em Belo Horizonte, nós temos muitas lideranças comunitárias que fazem um trabalho fantástico de proteção de nascentes, de plantio de pomares, de hortas comunitárias, que estão lutando por áreas verdes, né, como a Mata do Planalto, o Parque Jardim América, o Parque do Brejinho. E essas lideranças podem ser apoiadas pela Prefeitura num programa de geração de emprego e renda também. Nós pensamos no apoio a cuidadores socioambientais como agentes públicos, parceiros da Prefeitura, para construir essa rede virtuosa, né? Integrada à cultura, integrada à saúde, integrada à educação, para que o meio ambiente tenha centralidade na construção da gestão municipal. E aí a gente vai posicionar Belo Horizonte numa outra rota, porque hoje a gente está numa rota de colisão, acentuando esse modelo que nos trouxe a emergência climática, que é de devastação total, né? Nós teremos dias cada vez piores se a gente não inverter a chave e decretar emergência climática em Belo Horizonte e cuidar das águas para cuidar da vida. Candidata, só para a gente poder ter uma programação interessante, a gente tem aqui mais 4 perguntas que a gente gostaria de fazer e a gente administrando o tempo, agora a gente tem 10 minutos, tirando 2 das questões finais. 8 minutos, então vamos lá, 2 minutos a cada pergunta, para que o cidadão e o ouvinte seja privilegiado. Everton Guimarães. Vamos lá, a questão agora fala exatamente, vamos pegando uma carona, a questão da chuva, a população em situação de rua sofre muito com o problema também, aumentou muito nos últimos tempos, em virtude da crise econômica e social também, candidata, o qual passa o país e boa parte do mundo. Alguns desses moradores de rua, mesmo com abrigos disponíveis e equipes de abordagem, eles insistem em viver nas ruas. Como lidar com essas pessoas que, por decisão própria, decidem continuar nas ruas da capital? Ô Everton, só localizar primeiro que o grande problema da população em situação de rua é que não tem política habitacional decente em Belo Horizonte. Essas exceções de pouquíssimas pessoas que têm uma outra postura em relação a essa trajetória de vida nas ruas precisa ser respondida como uma retaguarda de políticas sociais. Então, fortalecer toda a rede socioassistencial, a rede de saúde mental, esse atendimento direto, na ponta, né? A gente precisa ter banheiros públicos distribuídos por toda a cidade, não é só para pop de rua, é para os trabalhadores informais, é para turista, é para pedestre. A gente precisa de banheiro público, não só no centro, mas em todas as grandes regiões de circulação de pessoas em Belo Horizonte. E a política habitacional é o que vem primeiro, né? Garantindo o teto, as pessoas se organizam e elas podem ter acesso a outras oportunidades. Isso vem junto com uma política de qualificação profissional, de oportunidades de emprego e renda. Então, a gente tem que olhar para a população em situação de rua, não simplesmente com o coração e a compaixão, mas com a razão. Por que essas pessoas estão aí? É fato, é a exclusão socioeconômica que produz essa realidade. Candidata, falando sobre comércio, desenvolvimento econômico, ainda, né, tem muitos setores tentando se recuperar, né, da pandemia. E quais são as suas propostas para fazer, né, o comércio, a economia de BH voltar a girar aí no pós-pandemia? Aí pode pensar a curto ou longo prazo também. Maravilha, Ale. A gente propõe o apoio direto aos pequenos comerciantes, aos pequenos estabelecimentos, aos pequenos empreendedores que produzem produtos, prestam serviços em várias áreas na nossa cidade, com uma isenção temporária de impostos para que possam se reerguer. A gente propõe uma política de renda solidária para que nenhuma família receba menos de R$600 por mês. Então, é uma complementação de renda, uma transferência direta para as famílias, porque isso, além de garantir segurança alimentar, para a pessoa ter o que comer, ela
passa a ter também um recurso para consumir. Isso movimenta a economia local, gera mais empregos e uma parte desse recurso retorna em arrecadação municipal. Então, é um efeito virtuoso em que a gente apoia essa matriz de serviços, de comércio, de produção, de produtos e também apoia as famílias mais vulneráveis. Rodrigo, a sua pergunta. Sou eu? Não é você? Eu deixo você agora. Eu sou um cara bondoso. Que ótimo. Então, candidata, falando sobre a área econômica ainda, eu gostaria de ver a sua visão sobre qual é a vocação da cidade na área econômica, no seu ponto de vista. É uma ou são várias, são múltiplas. E pós-pandemia, como bem o Alê falou, a gente tem vários setores dizimados e passando ainda uma situação muito complicada. Para a visão sua como candidata de Belo Horizonte, o que Belo Horizonte teria para acrescentar nessa área econômica que poderia se sobrepor ainda mais? Olha, só para te deixar tranquila, você tem 4 minutos para responder essa questão. Sucesso. O Rodrigo... A pergunta foi boa o suficiente? Foi ótima. São múltiplas vocações, sim. Claro, Belo Horizonte é uma cidade de serviços, mas são muitas possibilidades de realização desses serviços. A gente tem um pensamento de que o desenvolvimento tecnológico, para agregar valor para os serviços, precisa ter uma orientação de resolução de problemas da cidade. Então, a partir da iniciativa da Prefeitura, como política pública, nós pretendemos apoiar, sim, desenvolvimento tecnológico em parceria com universidades, em parceria com instituições especializadas, para que os serviços e o comércio, toda a rede de Belo Horizonte, possa ter condições de não só agregar valor, mas de se tornar mais criativo, mais atrativo. A gente também pensa em algumas áreas específicas, como a economia da cultura. Os artistas e realizadores da cultura, trabalhadores da cultura foram extremamente impactados e Belo Horizonte é uma cidade de força cultural reconhecida, valiosíssima. Então, apoiar esse setor, apoiar a economia criativa. Tem muita gente fazendo coisas maravilhosas, mas sem apoio nenhum da prefeitura. Então, não só ter espaços para exposição e comercialização de produtos e serviços que vêm dessa rede da economia criativa em Belo Horizonte, como também desburocratizar os procedimentos para formalização dos negócios, para resolver burocracia em BH. E a gente pensa no turismo também, Um turismo, como eu comentava em relação à Pampulha, de vocação ecológica, patrimonial, cultural, Pensar um turismo, por exemplo, a região da Lagoinha, que é um bairro histórico da origem de BH, que foi sendo sucateado, abandonado, degradado. Existe um movimento maravilhoso, Viva Lagoinha, para resgate histórico. Alguém sabe a história do Copo Lagoinha? Outro dia eu fui ouvir fazendo um circuito, conversando com moradores ali do bairro. Então, o turismo na Lagoinha tem um potencial maravilhoso e a gente pode apoiar isso como política pública em Belo Horizonte. Bom, nós temos ainda 4 minutos, caberá mais uma pergunta rapidinha. Mais 2 minutos para a resposta? 4 minutos ainda, os 2 minutos finais para que ela faça a consideração. Mais uma resposta. Tem a pergunta? Você vai mandar mais uma para mim, não? Se você quiser, faz. Senão eu faço agora. Pode mandar, por gentileza. Então vai lá. Não, você. Eu posso perguntar? Bom, para finalizar... Eu uma experiência do programa. Para finalizar, Áurea, é preciso que se tenha, depois da eleição, uma visão coletiva, sem que a gente fique dividindo a cidade em direita, esquerda, em cima e embaixo? Ô Paulo, é importante cada um saber para que lado que samba, Eu tenho o meu lado, eu tenho a minha posição, mas nós estamos buscando o bem comum dessa cidade. Então, eu sou muito franca e honesta de reconhecer avanços e acertos na gestão atual, mas eu aponto com muita responsabilidade os problemas. Aquilo que nós entendemos que vai muito mal, aquilo que inclusive é retrocesso em Belo Horizonte. Então, eu acho que essa postura deveria ser universal, A gente precisa conversar, porque essa polarização muito burra que foi tomando conta do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, no mundo inteiro está acontecendo, isso só nos faz... criar mais indisposição, A gente não se vê como uma comunidade maior, plural. E, claro, as posições podem coexistir. A gente vai fazer uma disputa política democrática, valendo as regras do jogo, para que os melhores projetos sejam analisados e sejam decididos pela população. Então, assim, nós temos uma alternativa de governo para Belo Horizonte, nós sabemos de que lado que a gente vai, que é priorizando o enfrentamento à desigualdade socioeconômica, começando da periferia, e é assim que a gente quer governar. Estou encerrando a entrevista aqui, primeiro te agradecendo muito
o fato de você estar aqui conosco. A 98 não tem lado, não tem partido, a 98 é cidadã e democrata. E eu te faço uma pergunta final. Por que Áurea Carolina? Paulo, eu me coloco nessa história porque eu tenho um compromisso muito grande com essa cidade. Eu tenho um compromisso com a luta do povo que rala duro todos os dias para pagar as contas, para ter comida em casa, para educar os filhos, para ter uma família feliz, para ter uma comunidade bem cuidada. E eu sabia que era importante elevar o debate de propostas, de comprometimento nesse processo eleitoral em Belo Horizonte. O jogo está aberto, nossa candidatura é competitiva, nós estamos batalhando para chegar no segundo turno e eu peço o voto de confiança da população de BH para que a gente possa ter esse segundo turno. Porque hoje, da forma como está, sem dar uma sacudida nessa poeira, pode ser que Belo Horizonte escolha a manutenção do governo atual sem que ele se comprometa com avanços fundamentais para a nossa cidade. E a gente está fazendo uma eleição em condições atípicas, né? Com muitas restrições por conta da pandemia, é uma eleição muito esquisita e o debate não está acontecendo. Tem muita gente que nem se deu conta ainda que nós estamos no meio de uma campanha eleitoral, aliás, está quase acabando a campanha, né? Então, acho que não é justo com Belo Horizonte essa história acabar no dia 15 de novembro. E eu sou uma mulher com formação nas lutas sociais, formação acadêmica, formação em vários espaços de trabalho, que tenho uma condição muito grande de liderar de forma coletiva essa nova temporada em Belo Horizonte, de ter uma prefeitura que vai olhar para a maioria da sua população, que foi tão esquecida, tão invisibilizada e que precisa vir para o centro da gestão pública. Muito bom. Muito bem, Rodrigo. Segundos, né? Candidato, primeiro agradecer em nome da 98, em nome da nossa audiência. A gente acredita que a diversidade ela só tem valor a partir do momento que ela encontra também a diversidade de ideias. A gente tem que sempre estar aberto ao antagonismo, ouvindo todas as ideias possíveis, e você nos brindou com essa entrevista, com essa excelente entrevista. Foi um prazer tê-la recebido aqui hoje e que tenhamos outras oportunidades de conversar e de nos abrir ao antagonismo ou àquelas ideias que temos como um acordo. Acho que assim a gente consegue transformar a sociedade numa democracia mais sólida e mais honesta e muito mais eficiente para todo mundo. Termina aqui 98 Talks.